Filipenses, capítulo 1, nós vamos ler do verso 9 ao verso 11. Filipenses 1, de 9 a 11. Hoje nós vamos expor a segunda parte, que nós começamos no domingo passado, uma oração alegre. No domingo passado nós vimos Paulo sendo grato a Deus pela vida dos filipenses, da igreja filipense, e nesses 3 versículos que vamos ler e estudar nessa noite, nós veremos a intercessão de Paulo por eles, a oração de Paulo por eles. Então acompanhe na sua Bíblia a leitura. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Senhor, mais uma vez, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor em oração, gratos por tudo que já vivemos neste dia e neste culto, Senhor Deus. E agora nós queremos te pedir, ó Pai, a tua graça sobre as nossas vidas, de maneira que possamos ouvir a tua voz, entendê-la, Senhor Deus, e que o teu Espírito Santo, Senhor, nos mova a obedecer o teu ensino, a colocar em prática, Pai, na nossa vida, tudo aquilo que nós ouvimos aqui. Ó Deus, fala conosco, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, entre os anos de 1861 e 1865, aconteceu a Guerra Civil Americana. A Guerra Civil ela aconteceu por causa de uma discordância de estados americanos com relação à abolição da escravatura. Então, os estados do norte dos Estados Unidos, eles defendiam que deveria se acabar com a escravidão. E os estados do sul defendiam que deveria se manter a escravidão. Então, nesse tempo, nesses 4 anos, houve uma guerra entre americanos e o principal motivo foi esse. E a batalha mais sangrenta ocorrida na Guerra Civil Americana foi a Batalha de Gettysburg, que durou apenas 3 dias e deixou mais de 7.000 soldados mortos. E um desses soldados mortos na Batalha de Gettysburg, foi encontrado segurando uma fotografia com 3 crianças pequenas. Ninguém sabia quem era aquele homem, ninguém sabia quem era aquele soldado, quem eram aquelas crianças, e algum tempo depois é que foram identificar que tratava-se de uma família que morava numa vila no oeste de Nova York. E talvez você já tenha visto essa cena em algum tipo de filmes de guerra mostram isso. Às vezes o soldado levando a foto de seus filhos, a foto de sua amada junto de si. E mesmo nós também temos esse costume. Antigamente a gente tinha o costume de na nossa carteira carregar a foto da nossa família, da esposa, do marido, dos filhos. Mais recentemente, com o aparelho de telefone celular, então não é apenas uma, mas são muitas fotos de nossa família que a gente carrega conosco. E ao carregar conosco uma ou mais fotos de familiares nossos, isso é uma demonstração muito pequena do amor que nós temos por eles. Então, toda vez que você olha para o seu celular e você vê a foto da sua esposa, a foto do seu marido, a foto dos seus filhos, dos seus pais, você se lembra o quão importante eles são para você,
o quanto você ama essas pessoas. E da mesma forma, meus irmãos, que um soldado carrega junto de si a foto de seus filhos ou de sua esposa, ou nós carregamos no nosso celular a foto dos nossos queridos, o nosso Senhor Jesus Cristo, de igual modo, traz junto de si os nossos corações, as nossas almas. E da mesma forma como Jesus ele faz isso, os líderes da igreja, os pastores da igreja, fazem o mesmo com relação aos crentes. O apóstolo Paulo, meus irmãos, nós vimos no domingo passado que ele era grato a Deus por aquela igreja. Grato porque aqueles irmãos eles tinham comunhão uns com os outros, eles andavam juntos e a comunhão deles era na obra do Senhor. Eles andavam juntos para que o evangelho progredisse, para que a igreja crescesse, para que Cristo tornasse-se conhecido. E Paulo, no versículo 7, que nós já vimos no domingo passado, ele vai dizer que trazia no coração aquela igreja. Ele amava aquela igreja e trazia aquela igreja no seu coração. Jesus, quando ele foi para a cruz, ele levou no seu coração o amor pela sua igreja. Ele se sacrificou pela sua igreja. E da mesma forma, assim como Jesus, o supremo pastor, ele se entregou pela igreja e ele ama a igreja, Jesus ele ensina pastores a fazerem o mesmo pela igreja, a se entregarem pela igreja, a amarem a igreja, a orarem pela igreja, a intercederem pela igreja. E nesses 3 versículos que nós lemos hoje, nós vamos ver justamente essa intercessão de Paulo pela igreja filipense, pela igreja da cidade de Filipos. Paulo intercedia por aqueles irmãos porque ele amava aqueles irmãos. Paulo intercedia por aqueles irmãos porque ele sabia que aqueles irmãos, aquela igreja não era dele, não pertencia a ele, mas pertencia ao Senhor. Paulo, nós vimos há 2 domingos atrás, ele era um servo de Cristo. Paulo não se achava o dono da igreja, muito pelo contrário, mas ele servia aquele que comprou a igreja com seu precioso sangue. Pastores não são donos de igreja. Pastores não são aqueles que fazem o que bem entende com a igreja, mas pastores são servos do Supremo Pastor, servos de Cristo, que amam a igreja de Cristo, servem a igreja de Cristo e oram pela igreja do Senhor Jesus Cristo. E Paulo, então, meus irmãos, ele vai começar a sua oração dizendo o seguinte, aqui no versículo 9: E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Observe aquilo que Paulo pede. Paulo, ele não faz um pedido a Deus por bênçãos materiais. Paulo não pede o seguinte: Senhor, a igreja filipense precisa de um templo bem localizado, bem estruturado, com um bom equipamento de som, com uma ventilação adequada. A igreja filipense precisa de um templo com estacionamento, com salas de aula. Ele também não ora pela saúde dos membros daquela igreja. Senhor, cura o presbítero tal, o diácono tal, as irmãs tais. Ele não ora pela saúde física daqueles irmãos. Ele não ora pela saúde financeira daqueles irmãos. Senhor, abençoa financeiramente esses irmãos, para que eles tenham sustento na sua mesa. Paulo não pede nenhuma dessas coisas. É interessante isso. Por quê? O que Paulo pede, meus irmãos, é muito maior do que as necessidades materiais ou físicas daqueles irmãos. Paulo pede por bênçãos espirituais. Ele diz aqui, ele ora que o vosso amor aumente mais e mais. Paulo queria que aquela igreja se amasse cada vez mais. Observe uma coisa nesse versículo 9. Paulo não está orando para que aquela igreja começasse a se amar. Eles já se amavam. Como é que nós sabemos disso? Sabemos disso pelo seguinte: todo crente, ele é a habitação do Espírito Santo. Todo crente, ele foi selado pelo Espírito Santo. E qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade. Mas a primeira faceta do fruto do Espírito que
O próprio Paulo fala lá em Gálatas 5, 22 e 23, o fruto do Espírito é amor. Então o cristão, uma pessoa que já foi convertida, ela ama. E por que ela ama? Ela ama porque Jesus Cristo a amou primeiro. Se você sabe que você foi amado por Cristo, se você ouviu o Evangelho, se você entendeu o Evangelho, se você entendeu que Deus amou você antes da fundação do mundo, que Deus enviou o Filho dele por você, para morrer na cruz por você, para perdoar os seus pecados, então você sabe o que é amor. As pessoas que não amam a Cristo, as pessoas que não confiam em Deus, as pessoas que não foram convertidas pelo Espírito Santo, elas não sabem o que é o amor. Elas podem até compor canções que falem sobre o amor, elas podem até escrever poemas ou até livros inteiros que falem sobre o amor, elas podem até expressar verbalmente um eu te amo. Mas biblicamente falando, essas pessoas não sabem o que é o amor, porque Deus é amor. Então quem não conhece a Deus, não conhece o amor. Quem não foi amado primeiramente por Cristo, não é capaz de amar. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Bom, aqueles irmãos, aquela igreja, os membros da igreja filipense, eles já amavam. Mas, meus irmãos, o apóstolo Paulo nos ensina que a gente não pode se contentar com pouco. A gente no que diz respeito a amor, a gente não pode falar o seguinte: bom, eu já me converti, eu já sou um cristão, eu já tenho o Espírito Santo, eu tenho o fruto do Espírito que é o amor, então eu amo os meus irmãos, eu amo a igreja. Mas não é só isso. Paulo fala que o vosso amor aumente mais e mais. Paulo, ele quer muito amor naquela igreja. Paulo quer que aquele amor ele somente cresça, ele não fique estagnado, ele não fique parado, ele não fique num nível que, tá bom, nós amamos nesse nível aqui, então tá bom, nós oramos uns pelos outros nesse nível aqui, então tá bom, nós conversamos uns com os outros, nos interessamos uns com os outros, intercedemos uns com os outros, então tá bom, isso aqui tá bom. Não, Paulo fala, cresça cada vez mais. Arthur Pink foi um teólogo, ele escreveu o seguinte: o mundo diz que o amor é cego, mas o amor do cristão deve ser iluminado, bem instruído e dirigido em todos os seus exercícios, efeitos e manifestações pelas Escrituras. Arthur Pink está dizendo aqui, meus irmãos, que o que nos move a amar são as Escrituras. Por isso que aqui no versículo 9 ele vai dizer que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. Ou seja, meus irmãos, como é que o nosso amor cresce? Então vamos entender novamente. Você se converteu. Porque se você se converteu, foi porque um dia você ouviu o Evangelho, você ouviu a respeito do amor de Deus, você se rendeu a esse amor e você então, a partir de então, passou a amar a Deus, entregando a sua vida a Ele, confessando os seus pecados, crendo nele como Senhor e Salvador da sua vida, e em consequência disso você passou a amar os seus irmãos, a igreja do Senhor Jesus. Ok, só que você não parou por aí. A Bíblia nos mostra que a gente cresce. Jesus Cristo, Ele é a videira verdadeira e nós somos os frutos, nós estamos ligados na videira, é um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo. A igreja ela é um corpo, está vivo, está se desenvolvendo, está crescendo. Dessa forma, meus irmãos, Paulo aqui ele vai dizer que o amor dos filipenses, ele orava para a igreja filipense para que eles amassem cada vez mais em pleno conhecimento. Ou seja, você e eu só conseguimos amar cada vez mais uns aos outros quando nós conhecemos a palavra de Deus. Quanto mais você estuda a palavra de Deus, quanto mais você lê a palavra de Deus, quanto mais você medita na palavra de Deus, quanto mais você tem comunhão com Deus, na leitura da sua palavra, na oração,
na comunhão com a igreja, aprendendo, ouvindo, sendo edificado, sendo moldado pela palavra do Senhor, então o seu amor cresce. Por quê? Porque o conhecimento da palavra de Deus não é algo que nos torna soberbos. Olha como eu conheço a Bíblia, olha como nós sabemos as Escrituras. Não, mas conforme você vai crescendo no entendimento, no conhecimento das Escrituras, o seu amor vai crescendo também. É uma coisa que eu falei hoje de manhã na escola dominical, quando todas as classes estavam reunidas aqui. Quanto mais a gente aprende a Bíblia, quanto mais a gente conhece a Deus através da Bíblia, porque você só vai conhecer a Deus, você só vai conhecer a Cristo, você só vai conhecer o amor de Deus por você quando você estudar a sua palavra. Sem o estudo da palavra, não tem como a gente conhecer o Senhor que nos ama. Não tem como a gente ter intimidade com o Senhor que morreu por nós. Não tem como a gente ter intimidade com o Pai. Então Paulo fala que o amor de vocês cresça mais e mais em pleno. Olha essa palavra pleno, ele pede plenitude de conhecimento. Paulo, meus irmãos, ele nos ensina a termos a excelência, a não se contentarmos com pouco conhecimento, a não nos contentarmos com pouca Bíblia, a não nos contentarmos com alguns versículos isolados, mas você estudar, você meditar, você dedicar tempo da sua vida, não somente no domingo, mas durante a semana, todos os dias, você tirar um tempo no seu dia e você parar tudo, seja quando você acorda, seja na hora do seu almoço, seja mais tarde, à noite, um tempo do seu dia para que você pare tudo e tenha um tempo ali de leitura da Bíblia, de oração, de estudo da palavra, porque o resultado disso vai ser o amor crescendo no seu coração. E assim você vai amar melhor a Deus primeiramente, você vai amar melhor e mais a sua igreja. Você, marido, vai amar melhor e mais a sua esposa. Você, esposa, vai amar melhor e mais o seu marido. Você, pai e mãe, vai amar melhor e mais os seus filhos. Você, filho, vai amar melhor e mais os seus pais. Quanto mais conhecimento da palavra a gente tem, mais amor a gente tem para demonstrar uns aos outros. Por isso que Paulo vai encerrar esse versículo 9 dizendo: todo em pleno conhecimento e toda a percepção. Essa palavra percepção, na língua grega, é a palavra aistesis. Não tem nada a ver com anestésico, viu? É aistesis. E essa aistesis, essa palavra grega aistesis, ela foi a que gerou a nossa palavra portuguesa estética. Como assim estética? Quando Paulo fala aqui que ele orava para que naquela igreja o amor deles aumentasse mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, Paulo está falando aqui que ele orava a Deus que o senso estético daquela igreja aumentasse, que o bom gosto daquela igreja aumentasse. Como assim? Bom, é claro que, obviamente, Paulo aqui não está falando de coisas materiais. Obviamente que é bom nós olharmos para aquilo que é bonito. Quando olhamos para a criação de Deus, a bela criação de Deus, é muito bom você chegar numa praia e ver uma praia bonita, você olhar montanhas verdes, você olhar as árvores, você olhar as aves no céu. Quase todas as tardes, um casal de araras canindé vai atrás do meu quintal, numa daquelas chaminés que tem ali atrás. É bonito você ver uma arara. Duas, então, mais bonito ainda. Mas Paulo não está falando desse tipo de beleza, desse tipo de estética. E sim, lembra que eu falei no início? Paulo está orando por bênçãos espirituais. Paulo está falando aqui que aqueles irmãos, que o amor daqueles irmãos aumentasse cada vez mais em pleno conhecimento da palavra de Deus e assim eles pudessem desfrutar daquilo que é belo na palavra de Deus, na vontade de Deus. É como ele escreveu em Romanos 12. Lembra de Romanos 12?
que nós não devemos nos conformar com este século, para que a gente experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É a beleza da vontade de Deus que Paulo está falando aqui. Aquilo que é estético que Paulo está falando aqui é que quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais senso estético você tem e mais você conhece a beleza de Cristo. O nosso mundo, meus irmãos, foi criado lindo, perfeito, mas o pecado enfeiou o mundo. Quando você olha para o mundo, você vê a beleza de Deus ainda impressa nesse mundo através da sua criação. Mas o pecado deixou feio. O ser humano ficou feio. O ser humano, ele ainda é portador da imagem de Deus, mas a imagem de Deus no ser humano, ela está desfocada, ela está manchada. Agora, a partir do momento que você olha para o outro, para o seu próximo, com os olhos de Cristo, pela beleza que Cristo fez na cruz, aí a gente consegue amar cada vez mais. Percebe? Então Paulo está falando o seguinte, que o final do nosso amor, o objetivo do nosso amor é olhar para a beleza de Cristo, para a beleza de Deus, é ver como Ele é belo, como Ele é perfeito. Irmãos, nos nossos relacionamentos, a gente vai, nunca nessa vida, nunca nessa terra nós teremos relacionamentos perfeitos. O seu casamento pode ser um casamento maravilhoso, belo, mas você e o seu cônjuge, às vezes, vão ofender um ao outro, vão decepcionar um ao outro, vão desagradar um ao outro. Não é um relacionamento perfeitamente belo. O relacionamento entre pais e filhos também é um belo relacionamento. É bonito, mas não vai ser perfeito. Pais às vezes vão falhar na educação dos seus filhos, filhos vão desobedecer seus pais. Então você vai ver a feiura do pecado manifestada em todo e qualquer relacionamento. Por quê? Porque nós somos feios, os nossos pecados são feios. Mas a partir do momento que Cristo entrou na nossa vida, que Cristo lavou os nossos pecados, como Davi disse lá no Salmo 51, aquela feiura é deixada para trás. E nós nos tornamos belos. Mas ainda nós somos feios. É o que os teólogos chamam de o já e ainda não. A igreja de Cristo ela já é bela, já é santa, já é pura, mas ainda não. Ainda está em processo de santificação. Ainda está no processo de limpeza. Ela ainda peca. Davi já era um homem segundo o coração de Deus, mas ele ainda pecava contra o coração de Deus. Então vejam, meus irmãos, a gente conhece a palavra de Deus para conhecer a beleza do próprio Deus, a beleza do próprio Cristo. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ora, quanto mais você frequenta a igreja, você tem comunhão com o Senhor, você tem comunhão com o Senhor através da Santa Ceia, mais você conhece o quão belo é o Deus que você serve. O quão bonito é o Deus que você serve. Essa é a aplicação prática do que Paulo está dizendo aqui. Aí ele continua no versículo 10 dizendo: para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Paulo aqui, meus irmãos, ele está usando uma palavra para aprovardes as coisas excelentes, que tem o sentido de provar a luz, ou seja, quando uma pessoa que trabalha com metais preciosos, com pedras preciosas, para ela identificar se aquilo realmente é uma pedra preciosa ou é vidro, é fake, é falso, nos tempos antigos ela usava a luz. Ela olhava através da luz se aquilo realmente era uma pedra preciosa ou se aquilo era fake, se era falso, se era uma pedra falsa. Quando Paulo fala isso daqui, é exatamente isso que ele está falando, que quando a gente conhece cada vez a palavra de Deus, mais a gente ama, mais a gente conhece a beleza do Senhor Jesus Cristo e mais a gente consegue perceber aquilo que agrada a Deus,
aquilo que não é falso, e sim que é verdadeiro. Isso é que ele está falando aqui, para aprovar as coisas excelentes. É para se satisfazer, para seguir, para fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que é verdadeiro. Então o cristão, ele vai ser conduzido pela palavra de Deus nesse sentido, a ter uma vida verdadeira. Irmãos, nos nossos tempos, na nossa geração, que é a geração das redes sociais, é uma das gerações, se não for a geração mais falsa de todas. Porque nas redes sociais, muitas vezes, as pessoas, elas apresentam uma capa bonita. Olha como a minha vida é bonita. Você nunca vai ver uma foto mal tirada numa rede social. Você nunca vai ver uma foto em que a pessoa não está bem numa rede social. Nas redes sociais, a gente coloca fotos em lugares que a gente gosta, com pessoas que a gente gosta, em momentos agradáveis, muitas vezes sorrindo. Só que a vida é muito mais do que sorrisos e passeios. A vida é muito mais do que instantes fotográficos. O que realmente passa na nossa vida, na nossa intimidade, é Deus quem conhece. É Deus que sabe tudo que nós passamos 24 horas por dia. E nós vamos passar por situações das mais diversas. Na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, nos nossos estudos. E quando a gente conhece a palavra de Deus e quando o nosso amor aumenta em decorrência desse conhecimento, quando a nossa percepção, ou seja, quando nós conseguimos observar cada vez mais e desfrutar cada vez mais da beleza de Cristo, nós somos pautados, conduzidos por uma vida de verdade. Não pedras falsas, não aquilo que é falso, que tem uma aparência bonita. Por exemplo, se você, assim como eu, é um leigo, a gente não vai saber identificar uma safira verdadeira de um vidro que não é safira. Um rubi verdadeiro de um vidro que não é rubi. Um anel de ouro verdadeiro de apenas um anel folhado a ouro. Nós não somos especialistas nisso. Uma pessoa que é leiga, para ela a aparência é o que define. Existe uma profissão que é o degustador de café. Quem gosta de café aqui? E o degustador de café, ele trabalha na indústria de beneficiamento de café, ele fica provando o café e ele vai destacando, olha, esse café tem um aroma assim, esse daqui tem um aroma assado, ele é especialista, o seu paladar ele é treinado para escolher os melhores cafés. Agora, a gente que é leigo, café é quase tudo igual, a gente sabe que não é, mas café é café. A gente não consegue identificar um bom café de um café mais ou menos, até porque você deve saber que o melhor café não fica no Brasil, né? O melhor café vai para fora. Assim é uma pessoa que não aprova as coisas excelentes. Para ela qualquer coisa está bom. A minha vida está bom do jeito que está. E de novo, gente, Paulo não está falando de coisas materiais aqui. Paulo está falando de coisas espirituais. O cristão ele não pode se conformar a levar uma vida espiritual diante do Senhor de qualquer jeito, acomodada, do jeito que está bom. Eu me contento com o que eu tenho espiritualmente falando. Mas Paulo fala o seguinte, olha, quando você tem pleno conhecimento da palavra, quando você tem toda a percepção, conhecendo cada vez mais a pessoa de Cristo, o seu amor vai aumentar cada vez mais, você vai aprovar as coisas excelentes, ou seja, você vai escolher o melhor para a sua vida espiritualmente falando. Você vai escolher fazer a vontade de Deus com excelência, não mal feito, não de qualquer jeito. Você não vai seguir a lei de Deus de qualquer jeito. Desse jeito tá bom. De qualquer jeito, Deus não aceita nada de qualquer jeito. Deus ele não aceita, no Antigo Testamento, lá em Malaquias,
O profeta Malaquias foi enviado por Deus para mostrar ao povo que eles estavam oferecendo a Deus um culto de qualquer jeito. Ovelhas mancas, ovelhas cegas, culto. Para Deus vai qualquer coisa. Para Deus é o que sobra. Só que, meus irmãos, para o Senhor é o melhor. Para o Senhor são as coisas excelentes. E sedes sinceros e inculpáveis no dia de Cristo. Ou seja, queridos irmãos, a gente pode viver uma vida inteira nessa terra de aparências, aparentando ser uma pedra preciosa, aparentando para todo mundo que a nossa vida é linda, perfeita e maravilhosa, aparentando que, olha, eu sou membro da igreja, olha como eu sou bom, olha como eu sou santo, olha como eu sou alguém consagrado a Deus, eu vou domingo na igreja. Só que Deus, você e eu, nós não enganamos. Deus conhece a nossa intimidade. E no dia do Senhor será revelada, sinceramente, quem é quem realmente é dele, quem realmente conheceu a sua palavra, conheceu a beleza da sua pessoa, quem realmente aprovou as coisas excelentes, quem realmente não viveu de aparências diante de Deus. Aliás, porque não dá. A gente se engana e pensa que está enganando Deus com uma vida meia boca, mais ou menos, uma vida sem excelência. Mas Paulo fala, olha, eu oro para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis no dia de Cristo. Quando Jesus voltar, meus irmãos, não haverá como esconder nada dele, porque ele vai revelar. O fogo, quando ele passa pelo ouro, ele refina o ouro, ele deixa o ouro mais puro, ele deixa o ouro mais brilhante, ele deixa o ouro mais bonito. Agora, quando o fogo passa pela palha, rapidamente ele queima a palha. O cristão verdadeiro é como o ouro. Quando Jesus voltar, o dia de Cristo vai demonstrar se tudo que nós vivemos é ouro ou palha, se é verdade, se é excelência, se é pedra preciosa, vamos usar essa ilustração, ou se foi apenas vidro, foi apenas aparência. Mas enquanto o dia de Cristo não chega, Paulo diz o seguinte no versículo 11: cheio do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor a Deus. Paulo está falando aqui, meus irmãos, que enquanto Jesus não volta, a vida daquela igreja, a vida daqueles irmãos deveria ser para a glória de Deus. E como que eles fariam isso? Cheio do fruto de justiça. Irmãos, o próprio Paulo vai falar lá em Efésios 2:10 que Deus preparou para nós boas obras para que nós andássemos nelas. O que são frutos de justiça aqui? Vamos entender algumas coisas aqui. Primeiro, lá em Romanos 5, Paulo fala que nós somos justificados pela fé. Então você é uma pessoa agora declarada e tratada por Deus como justo. Deus perdoou os seus pecados. Você não está condenado, você está perdoado. Você é um justo diante de Deus. A partir de então, a partir da sua conversão, a partir da sua justificação, você vai ter uma vida de obras de justiça, andando nas obras da justiça, ou seja, obedecendo a palavra, fazendo aquilo que agrada a Deus, fazendo boas obras que Deus preparou para você viver nelas. E quando a gente faz isso, meus irmãos, a gente faz isso não pelos nossos próprios méritos, não porque nós somos bons, mas ele diz o seguinte: o qual que é? O fruto da justiça é mediante Jesus Cristo. Em João 15:5, Jesus disse o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, se você tem levado uma vida de obediência a Deus, se você tem praticado tem
frutificado frutos de justiça, se você tem feito boas obras, é pela graça de Deus. É porque Cristo tem efetuado em você, Paulo vai falar mais para frente aqui em Filipenses capítulo 2, Cristo tem efetuado em você tanto querer como realizar. Quando você e eu fazemos coisas boas, é Cristo quem nos move a fazer coisas boas. É Cristo quem nos move a desejar fazer e viver aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é excelente. Então, enquanto Ele não volta, viva uma vida que agrade a Deus. Viva uma vida que glorifique e louve ao Senhor Deus. E era isso que Paulo orava por aqueles irmãos. Paulo, então, obviamente, aqueles irmãos eles tinham necessidades materiais. Lá no final da carta, ele vai rogar a Deus para que Deus suprisse as necessidades materiais deles. Não estou falando aqui que Paulo não orava pelas necessidades materiais, ele orava sim. Mas aqui nesta oração específica, ele orava a Deus para que Deus abençoasse aqueles irmãos com bênçãos espirituais. Que o amor deles aumentasse cada vez mais. Como? Conhecendo plenamente ao Senhor, tendo uma vida de percepção, ou seja, uma vida que pelo conhecimento da palavra pudesse perceber, observar a beleza de Cristo, a beleza da pessoa de Cristo. Aprovando coisas excelentes, ou seja, não vivendo uma vida de falsidade, uma vida de qualquer jeito, mas uma vida excelente na presença de Deus, porque Ele sabe, não adianta tentar enganar Deus, Ele sabe a verdade sobre nós, Ele sabe a verdade sobre as nossas vidas, Ele sonda corações. Aprovando coisas excelentes, sendo sinceros e inculpáveis no dia de Cristo. O fogo no dia de Cristo ele vai passar pela palha e pelo ouro. Aquilo que é verdadeiro será purificado, será melhorado. Teremos novos corpos, seremos perfeitos diante do Senhor. Mas enquanto esse dia não chega, viva para a glória de Deus, dando bons frutos. Paulo orava por aqueles irmãos dessa forma. E eu tenho orado por essa igreja dessa forma. Hoje é dia 14 de agosto de 2022 e hoje faz um ano, exatamente hoje, faz um ano que eu vim em Adamantina pela primeira vez. Amanhã vai fazer um ano que eu conheci toda a igreja. 4 dias depois eu recebi o convite para pastorear essa igreja, o qual eu aceitei com alegria. E desde esse dia eu tenho orado por essa igreja. Orado pelos membros, por cada família dessa igreja. Eu faço minha, com muito temor, eu faço minhas as palavras do apóstolo Paulo. Oro para que essa igreja cresça no conhecimento da palavra de Deus, para que essa igreja cresça no amor a Deus e aos irmãos, para que essa igreja aprove as coisas excelentes, para que viva uma vida que glorifique ao Senhor. E assim, meus irmãos, Deus vai se agradar de nós. E assim, meus irmãos, conheceremos cada vez mais o Senhor Jesus Cristo. E assim, meus irmãos, nós o amaremos cada vez mais e amaremos uns aos outros também cada vez mais. Que Ele nos abençoe, irmãos, para a glória dEle. Amém.